velho na parábola do filho pródigo. Então, representando aí principalmente os fariseus dentro de todo o contexto, que não estão felizes com o resgate de publicanos, pecadores em geral, prostitutas, ou seja, perdidos, sendo resgatados e arrependidos. E em vez de o povo, os religiosos se regozijarem, se eles amargarem. E fica aquela conclusão da parábola, como é a postura perante esse filho? Porque o pai não repreendeu o filho, não acusou o filho, apenas ensinou, e ele ainda é filho. E Lucas, que vai tratar, por exemplo, de um fariseu que estava nessa mesma situação, e de nome Saulo, irrepreensível, nunca saiu de casa perante a lei, mas que só foi conhecer a verdadeira alegria de achar o pecador ao ser encontrado por Cristo. Bom, prosseguindo, nós chegamos em Lucas 16. Lucas 16, versos de 1 a 7. Vamos fazer a leitura. Capítulo 16 também é pequeno. Nós tivemos uma sequência aí de 4 capítulos praticamente menores. Então, aulas mais enxutas. E a partir do 17, 18, começa a crescer um pouquinho de novo os capítulos. Mas ainda temos este capítulo e o próximo, não chega ainda na casa dos 40 versículos. Isso empolga um pouco o horário de vocês aí na aula. Então, Lucas 16, versos de 1 a 7 diz: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar, não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. Pois bem, nós temos uma parábola aqui sendo narrada por Jesus sobre um servo astuto, um servo infiel. De alguma forma está clara a acusação ao servo que faz coisas desonestas com os pertences do seu senhor. Isso deve ficar claro. Inclusive porque começa falando que a acusação dele é desperdiçar os bens do seu senhor. Isso de desperdiçar já é comum aos leitores do original aqui, porque está falando no capítulo anterior de alguém que foi desperdiçar bens, o filho pródigo. Lembremos, pródigo é gastador. Às vezes com essa questão de mandar o filho ir embora, parece que pródigo é aquele filho que vai embora. Não, é o gastador, não precisa ir embora para ser pródigo. Então, pródigo, a palavra pródigo é que gasta desmedidamente, desperdiça mesmo. Então, aqui nós também temos um administrador pródigo, um administrador gastão, que gasta, que desperdiça à toa os bens do seu senhor. E, nitidamente, nós vemos que ele não serve devidamente ao seu senhor. Aquele que é senhor daquele servo, aquele escravo, observação, escravo, sim. Naquela época, a escravidão não era vinculada só ao que nós conhecemos de escravidão aqui na América.
que é trazido um escravo que fica trabalhando arduamente nos campos, na lavoura, sendo castigado e sendo entendido como um bem do seu senhor, um bem móvel, um bem que dá para se deslocar. Não é isso. Principalmente em Israel, não é entendido assim o escravo. Então, este daqui, que às vezes é traduzido por servo, mas a palavra às vezes é doulos, quando fala de escravo, pertence ao seu senhor e pode ser desde um escravo de pedreira, num trabalho mais difícil, um escravo doméstico, até um administrador. Nós vemos isso mais claramente na história de José. Nessa região, José já foi um escravo fora de casa, prosperou e foi trazido para dentro de casa, e prosperando foi levado a ser chefe da casa de Potifar. Então, um escravo que é o mordomo máximo da casa, que tem nas suas mãos a responsabilidade de todos os bens da casa. Nós temos aqui alguém usado na parábola, é algo fictício, óbvio, não é um personagem real, mas utilizado nessa parábola para mostrar um administrador que cuidava de todos os bens do seu senhor e gastava à toa. Era um péssimo administrador, só que muito astuto, como nós vamos ver no decorrer, então, nos finais, versículos finais que nós lemos. Mas, por ser acusado dessa má administração, ele foi demitido. E nós temos aqui o que nós chamaríamos hoje em dia de aviso prévio. Você vai prestar suas contas finais aí, vai transferir tudo que você tem aí de relatório, de informação, porque você não vai ser mais meu administrador, você está lidando muito mal com as finanças. Só que ele ainda fala em nome do patrão. Esse é o problema do aviso prévio, né? Como que você vai avisar uma pessoa ainda responsável pela empresa, ainda responsável pelos bens do local, que ela vai ser demitida, mas ainda vai continuar trabalhando? Ela pode ainda, em nome da empresa, fazer coisas muito danosas. Então, muitos dispensam do aviso prévio, porque anunciando a demissão, a partir daí o desgosto do funcionário pode trazer prejuízos. E é mais ou menos o que aconteceu aqui mesmo. Por não imediatamente ser demitido, mas sabendo, ciente de que perderia o emprego, ele já ficou triste, buscando uma solução que, na sua meditação, veio à sua cabeça. Primeira coisa, ele falou, trabalhar no sentido de trabalho pesado, não sou apto. Eu estive refletindo nisso esses dias atrás, que estou com alguns problemas na coluna, e eu penso, imagine a pessoa que trabalha o dia inteiro com serviço braçal pesado. Eu de segurar minha filha, 5 quilos, é um arroz, já fico extremamente dolorosa as costas, imagina um trabalho pesado. Então, tem pessoas que, fracas como eu, inaptas para o serviço, já olha, se eu depender disso, vai complicar um pouco a minha vida, hein, porque eu não tenho físico para isso. Tem pessoas dotadas de físicos aí invejáveis. Até comentando ontem, um senhor muito idoso estava correndo muito mais que a gente, jovem em termos, 30 anos, um homem com o dobro da idade, correndo muito mais que a gente. Então, estamos sim, tem gente que não está apto para serviços braçais, e esse funcionário, esse administrador, percebeu isso. Então, se eu não vou conseguir trabalhar facilmente com serviços braçais, e é lógico, não vou sair daqui com um currículo e ter a confiança de outro senhor, isso é muito difícil. Então, o que vai me restar é pedir, mas eu tenho vergonha de pedir, ficar na mendicância. Então, nenhuma nem outra, o que eu vou fazer? Preciso contar com a misericórdia de muita gente. Grande sacada. Então, vamos construir a misericórdia às vistas de muita gente. O que ele fez? Construiu isso com os bens do seu senhor. Ele não era um homem que desperdiçava os bens do seu senhor? Vamos fazer jus ao que ele é por excelência, um gastão, desperdiçador. O que ele fez? Teve a ideia de trazer os devedores do seu senhor e perdoar parte da dívida. Assim ele alcançaria um patamar maior perante eles.
E essas dívidas não são pequenas. Tomando, por exemplo, a primeira que nós citamos, ele estava devendo 100 potes de azeite. Isso daqui é muita coisa na época. Seria mais ou menos 3.400 litros de azeite. É coisa grande naquela época. Trabalho, por exemplo, de um trabalhador de um ano inteiro. Teria que trabalhar sem gastar nada, só pagando. Então, é muita coisa. E ele foi lá e perdoou metade disso. Para quem teve o perdão daquilo, foi excelente. Para quem está perdoando, a construção de, talvez, uma benevolência é muito nítida, notável. Você está devendo muito, alguém chama para você e fala, olha, vou te perdoar metade da sua dívida. Imagine você, talvez, num financiamento de uma casa ou de um veículo. Vou te perdoar metade dos anos que você deve. É muito, muito grande essa primeira perdão. O segundo não é tão grande quanto, não é metade, mas, independente do sentido aqui, nada disso que está sendo feito em si é bom para o patrão. É difícil, então, a interpretação, porque o versículo segue. Olha os próximos versículos, 8 e 9. O Senhor elogiou. O Senhor elogiou o administrador desonesto. Entendam, um elogio ao desonesto. Porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Bom, como a parábola ela traz uma dificuldade, uma complexidade de interpretação grande, teve muita interpretação estranha ao longo da história. Muita gente se deparou com esse texto e tentou caçar. Bom, como alguém está elogiando, o Senhor está elogiando aqui o administrador ímpio, vamos dizer assim, o administrador desonesto, o administrador pródigo, Gastão. O que ele fez de bom? Alguma coisa no texto deve ter de bom que ele fez. Então, ou ele construiu uma boa imagem para o seu Senhor, por isso, construiu uma imagem de um Senhor misericordioso. Mas não, isso aqui é forçar um pouco o texto. Ele, na verdade, fez o Senhor diminuir muito os seus bens a receber. Então, é difícil entender aqui, sem considerar esses versículos principalmente, o que de bom ele fez. Mas, entendam, não está elogiando ser perverso, desonesto, de forma alguma. Na verdade, os versículos depois que nós leremos, estão condenando isso de uma forma muito clara. Mas qual que é aqui, então, a sacada, a grande lição dessa parábola? A Bíblia já elogiou em diversas vezes algumas espertezas. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos Tamar, na sua engenhosidade, ou mesmo Raabe. Mesmo sendo as intenções ou o modo meio estranho, a gente não fala assim, certo ou errado. Raabe mentiu, mas privilegiou os espias do povo. E é elogiado. Então a gente sabe que há grandes coisas, lições ou importâncias por trás até dos erros. Lembremos, tudo que a gente faz não é um grande acerto perfeito e puro. Às vezes a gente escolhe entre errar mais ou errar menos. E a nossa responsabilidade é não errar. E a gente tem que escolher entre errar mais e errar menos. O mínimo que a gente deve fazer é errar menos. É elogiável a gente errar menos, por mais que a gente deveria, no real, acertar. Mas por causa da situação e do nosso caráter ímpio, errar menos já é uma vantagem. Então, tem espertezas do errar menos que são elogiadas e elogiáveis. Tem enganos que levaram pessoas no Antigo Testamento a prosperidades. Por exemplo, Rebeca enganando ali seu marido, ou Jacó enganando Labão.
Então, tudo isso sendo tido não como padrão de comportamento, mas mostrando o empenho de algumas pessoas espertas, de algumas pessoas que utilizaram dos seus recursos para fazer algo proveitoso. Então, nesse sentido, ele ainda deixa claro que esse administrador é filho deste mundo. E ele fala: os filhos deste mundo são astutos. Os filhos deste mundo fazem o máximo possível dentro da sua capacidade e engenhosidade para angariar mais coisas neste mundo. Isso é interessante, a coerência. A coerência é muito interessante aqui. Por quê? Se os interesses dos filhos deste mundo são benefícios neste mundo, eles são muito bons em conseguir. Eles enganam, eles mentem, eles trapaceiam, eles fazem tudo deste mundo para ganhar coisas neste mundo. Olha que coerente. Serão severamente castigados no porvir? Sim, mas eles são coerentes. Agora, tem filhos da luz aqui também. E os filhos da luz fazem o possível para angariar coisas no mundo da luz, no mundo celeste, na pátria celeste, usam tudo que têm de forma astuta para angariar vidas, almas para Cristo, ganhar ainda mais espiritualmente, ou não? Essa é a grande questão. Os filhos sujos deste mundo usam de tudo para ganhar coisas neste mundo. Os filhos da pátria celeste não se esforçam em nada, não são astutos em nada em relação à sua pátria celeste. Esse é o questionamento. Esse é o questionamento. Então, Mateus 10:16, por exemplo, Jesus também citando, ele deixa claro, também na comissão, lembremos, é o texto que fala da comissão que ele fez aos discípulos. E ele diz: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sede prudentes como a serpente. Então, sede prudentes como as serpentes. Isso é Jesus falando aos seus discípulos, mas ao mesmo tempo, simples como as pombas. O nosso desafio é manter o caráter cristão, isso é necessário, mas sermos espertos, sermos prudentes, termos um bom senso, e esse bom senso nos levar a fazer o máximo possível para alcançar os nossos objetivos. Ou seja, usem tudo aquilo que vocês têm para alcançar o futuro que vocês esperam. Qual que é o futuro que esse mundo espera? Eles só esperam nesse mundo, eles usam tudo que tem para isso. Qual é o futuro que o cristão espera? Os céus. Ele usa tudo que tem para isso? Lembrem-se, o reino dos céus é como um tesouro encontrado e enterrado num campo, em que vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo e alcançar o tesouro. Será que a gente tem essa real noção do Evangelho, de toda a nossa vida ser ofertada, todos os nossos esforços, nossa astúcia, nossa prudência, nossa sabedoria, as nossas forças, o nosso dinheiro, tudo que Deus nos deu, ser angariado, ou ser utilizado, investido para angariar, para conseguir, para alcançar o reino dos céus? Então, esse é o desafio. Até o ímpio faz para os seus objetivos o seu máximo. Por que a igreja não faz para os objetivos da igreja o seu máximo? Ryle diz: a diligência de pessoas mundanas quanto às coisas terrenas deveria envergonhar a indiferença de muitos crentes professos em relação às coisas da eternidade. Em outras palavras, o cabra ruim, ele se dedica tanto na sua ruindade. Agora o cabra bom, vamos dizer assim, é tão relapso na sua bondade. O ímpio
se esforça tanto em fazer coisas piores. A gente vê no mundo tantas atrocidades que a gente se surpreende todos os dias. Coisas absurdas, que a gente vê o ímpio se esforçando mesmo para se superar na sua maldade. Mas a igreja, no contraponto, está se esforçando para se superar em suas boas obras, em sua fé, em sua gratidão a Deus, ou não? Ou está vivendo uma vida indiferente, cumprindo a sua religiosidade fria? Quantos de nós estão cumprindo apenas uma religiosidade fria? Prosseguindo, Lucas 16, de 10 a 13. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes irá confiar as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nós temos um só Senhor. Nos enganamos às vezes, mas temos um só Senhor. Acreditem vocês, até o ateu tem um Senhor. Até aquele que acha autônomo tem um Senhor. Todos têm um Senhor e um Deus, e serve a esse Deus. Se engana aquele que tem dois senhores e acha que pode servir dois senhores. Amará um, desprezará o outro. Nós temos aqui uma lição sobre o verdadeiro caráter fiel. E todo esse texto aqui do capítulo 16 está com olhos na fidelidade. Lealdade e fidelidade são o tema desse capítulo 16. Por mais que ele começa com uma parábola, termina com uma parábola, no meio ele tem algumas informações de Jesus que às vezes não parecem tão diretas, ele fala desde riqueza até casamento. Então, a grande questão é que em ambos os casos a lealdade está exposta, a fidelidade está exposta, o compromisso está exposto. Então, nessa sequência que ele está falando de um caráter fiel, o caráter é demonstrado através de fazer as coisas por essas coisas serem compatíveis com o caráter, não pela recompensa. Então, não é pela recompensa, mas é pelo caráter. Isso significa uma fidelidade de caráter mesmo. Então, é diferente, por exemplo, de mercenários contratados para lutar por um reino, enquanto outros, os próprios cidadãos, lutam por amar a sua família que está naquele reino. Então, o caráter está exposto no cidadão que luta verdadeiramente, com o seu coração naquela luta, não com o mercenário que está fazendo isso por uma recompensa. A tendência é que, no decorrer da batalha, se estiver perdendo um lado que tem que proteger a sua família, vai lutar até a morte. O outro, se estiver perdendo, vai fugir, porque não compensa morrer por dinheiro, arranja outra briga depois. Então, o verdadeiro caráter é aquele que atua sem vista da recompensa. Isso sim. E aqui nós estamos falando que a fidelidade que é devida é uma fidelidade de caráter, e não vai se preocupar com a ocasião. Não vai se preocupar com a ocasião. Se você está no pouco, você apresenta o seu caráter, não é recompensa. Mas se você está no mundo, você continua. No muito, você continua com o mesmo caráter. Ao contrário do que a sabedoria popular diz, a ocasião faz o ladrão, nós devemos, independente da ocasião, sermos fiéis. E isso é caráter. O mundo fala que se a pessoa tiver oportunidade fácil de roubar, vai roubar. Então, desde o princípio não tinha caráter. Não é o que todos dizem, dê poder a uma pessoa que você vai conhecer ela de verdade. A ocasião
mostra e evidencia que a pessoa não tem caráter. Ou se ela mantiver, independente de um ou de outro, aí sim, nós vemos uma fidelidade, uma lealdade verdadeiras. Pois bem, aqui nós temos várias comparações nesses versículos. O pouco, o muito, a confiança nas riquezas desse mundo e nas verdadeiras riquezas. Nós temos também os dignos de confiança na relação do que é dos outros e também dignos das riquezas que pertencem a estes. Então, nós temos essas comparações, fica bem fácil da gente traduzir. O que é esse muito e o que é esse pouco? É fácil a gente falar assim, está falando que se você não rouba 10 centavos, você não rouba 1 milhão. É aplicável? Não é isso o escopo, tá, gente? O que ele está falando é desse mundo e os céus. Essa é a comparação aqui. Esse mundo é o pouco, os céus é o muito. Esse mundo é a riqueza pífia, a verdadeira riqueza é do outro mundo. É essa a comparação que ele está fazendo. Este mundo é a riqueza dos outros, não do cristão. As nossas riquezas estão em Cristo nos céus. Só que foi legada essa riqueza a cada um de vocês, independente da proporção, e Deus está provando que vocês são ou não são dignos das riquezas celestes, usando as riquezas dessa terra, que são pífias, são poucas e não pertencem a vocês. Esse é o ponto do que Jesus está ensinando. Basta dar, olha isso, a história toda está querendo dar uma grande lição de quem é você, digno dos céus e suas riquezas, ou digno do inferno por ser um administrador infiel. Essa é a parábola. O que você tem feito com aquilo que é legado a você, e o que é legado a você nesse mundo? Riqueza, filhos, esposo, esposa, educação, talentos, tudo isso que você foi dado como uma riqueza, que você está aqui para um teste. Esse é o pouco, entendam isso, a eternidade é o muito, só que com o pouco vocês se deslumbram, com o pouco nós nos corrompemos. Como ficará o muito? Como que ficará o eterno? A gente despreza o eterno e o muito por nos deslumbrarmos com o pouco e com o pífio, com o nada. Pois bem, se nós, com tudo que nós temos, nosso tempo, nossos recursos, nossas características físicas e psicológicas, nossos dons, talentos, tudo que nós temos ao nosso dispor, nós temos prazer em servir alegremente, exultantemente, estamos preparados para os céus. Porque lá nós vamos viver a vida de adoração eterna e contínua. Essa é muita riqueza. Se nós estamos amando uns aos outros, se nós amamos glorificar a Deus juntos, essa é uma boa administração daquilo que nós temos. E quando chegar nos céus, que vai ser dos adoradores, a riqueza será completa. Se a gente já tem prazer em viver uma vida de doar-se ao próximo, de administrar em prol da obra de Deus, em viver em prol do sacrifício de nós mesmos, nós já estamos tendo prazer naquilo que no céu será o prazer total das nossas almas, em regozijo eterno e alegria que não há de se findar. Mas se nós nessa terra falamos, eu preciso aproveitar na verdade e servir a um Senhor, que é o conforto, o consolo desta terra, eu não quero me entregar tanto assim na igreja, eu não quero me entregar tanto assim para o próximo, eu não quero me anular tanto assim para o conforto do outro, Pois bem, você está sendo então preparado para o inferno, onde todo mundo vai ser assim. Entendam, a riqueza desse mundo é alheia, não é nossa. A riqueza do cristão está nos céus. Administre as riquezas desse mundo, como diz o versículo, para conseguir amigos que vão te receber nas suas casas. Essa é a lição. Ele não pegou a riqueza do seu senhor,
que não era dele, e em prol de ser recebido numa casa futura, ele gastou? Pois bem, é essa a lição. Nós temos uma riqueza nesse mundo que não é nossa, só está emprestada, e nós devemos administrar de tal forma que nós consigamos um amigo, Jesus Cristo, que vai nos receber na casa dele, na próxima vida. É isso que Jesus está tentando nos ensinar. Versos 14 a 18. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Notem uma nítida mudança aqui já de discípulos para o foco nos fariseus. E zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João o Batista. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei um menor traço. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada do seu marido, estará cometendo adultério. Bom, novamente, deixando claro os verdadeiros valores de lealdade com a aliança principal. Os fariseus, que agora passam a ser o foco dos próximos versículos em si, estavam com uma lealdade muito clara aqui. Se não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, a Deus e ao dinheiro, temos aqui servos do dinheiro sendo expostos, os fariseus, os quais Jesus conhecia o coração deles. Pois bem, os fariseus, em vez de o que Jesus tinha dito, ganhem amigos que vão te receber na morada eterna, ou seja, sejam meus amigos. Você pode chamar Jesus de amigo? Então, ganhe amigos que vão te levar às moradas eternas. O que eles fazem com Jesus? Sendo servos do dinheiro, zombam. Isso não é um bom jeito de ganhar amigos. Isso aí é coisa desse mundo, ou talvez da quinta série, né? Mas zombar não é ganhar amigos, de verdade. Zombar não. E eles não estavam nem um pouco querendo ganhar Jesus como amigo deles. Então, Jesus traz algumas informações muito assertivas, que não parecem ter a ligação clara como prelúdio da próxima parábola, mas ainda assim tratam de lealdade, fidelidade. Pois bem, aquele que deseja ser popular aqui, nesse sistema, nesse mundo, nesta terra, não enganam a Deus. Podem enganar a população toda aqui, não enganam a Deus. Pois Deus despreza o que os homens tanto prezam. Deus despreza aquilo que os homens tanto prezam. Pois bem, nós temos aqui talvez o lugar maior que nós vemos de pessoas que querem ser valorizadas nesta terra: redes sociais. Redes sociais. As pessoas não vivem mais para si, isso seria um egoísmo também, mas simplesmente para as pessoas próximas. Elas vivem para as curtidas, para os likes, para os elogios. Então, tudo que a pessoa faz, ela precisa ter uma necessidade de validação pública. Ela registra, ela tira foto de momentos íntimos, de momento de viagem, de momento de almoço, janta, café da tarde, café da manhã, momentos em que ela faz as coisas, ela tem que registrar e passar para o máximo de pessoas possíveis para receber alguma coisa de validação desse mundo. Então ela aguarda, se ela publicar, ela não vai publicar e ignorar, ela vai publicar e vai ficar vendo quem
visualizou? Será que muitas pessoas viram? Quem curtiu? Quantas curtidas teve? Aquele vício de validação externa. Hoje em dia está muito mais claro por causa do Instagram e outros. Mas não é de hoje em dia isso. Sempre muitos vivem para padrões desse mundo. Sempre buscou-se uma validação estética, da estética desse mundo. Todos querem ter os corpos igual dos atores, e ficam escravos disso. Todos querem validar o que o mundo gosta que a gente faça. Se vestir como o mundo gosta que a gente se vista. Falar como o mundo gosta. Viver na validação de pessoas. Tudo isso, para Deus, vale o quê? São simplesmente superficialidades estéticas que não levam a lugar nenhum. E que, sinceramente, como a maioria das pessoas aqui não está abaixo dos 20 anos, vocês veem com muita mais facilidade o quanto isso é bobo. Quanto isso é bobo, porque vocês vêm de uma geração que vê isso muito mais facilmente como bobo. Só que a geração de hoje em dia, não. Ela está viciada, ela precisa disso. Tem sérios problemas com isso. Pois bem, Deus despreza não só isso, mas qualquer tipo de roupagem que de coração esteja diferente, o que nós já chamamos de hipocrisia. Toda essa validação externa pode ser jogada no lixo. Porque esses fariseus que querem parecer apenas, que querem mostrar uma casca apenas, que querem mostrar uma religiosidade, mas na verdade nada são, e só zombam da verdadeira espiritualidade, para Deus isso não tem valor algum. Para Deus isso não tem valor algum. E eles estão servindo ao dinheiro, e eles estão servindo às riquezas deste mundo. E fazendo uma lealdade muito forte com aquilo que não vale nada. Esse é o problema deles. Jesus diz claramente, ao contrário das expectativas de muitos, que acreditam que Jesus veio destruir a lei, que veio falar que o Antigo Testamento não presta, e muitos hoje em dia ainda acreditam nisso. Jesus fala claramente, a lei e os profetas são anunciados até João, e elas têm sua função e permanecem. Só que, mais do que isso, estamos num estágio ainda maior de revelação, onde o reino de Deus está sendo anunciado a partir de Jesus Cristo. O reino dos céus está sendo anunciado. E esse reino destrói toda aquela lei verdadeira de amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus como a si mesmo? Não destrói. Nenhum tio vai passar. E ele fala claramente, céus e terra passam, mas essa lei não passará. Continua e perdura essa lei. Então, claramente falando sobre lealdade, fidelidade, ele mostra aqui, falando sobre a esposa, o esposo. O casamento é algo importante. Porque a fidelidade é algo importante. A aliança que foi feita não passa nessa vida. Então, preste atenção nas alianças que você faz nessa vida, pois ela não passa a aliança do casamento. Se alguém divorciar e casar com outra pessoa, está adulterando. Quais são as alianças que você tem feito neste mundo? Para com quem está a lealdade nesse mundo? Então, se ele terminou falando de um amigo que te dá acesso aos céus, agora ele fala de uma aliança que vai ter uma importância muito grande na sua vida. E fazendo uma alusão com o que Cristo está falando em todo o sistema aqui, validem a aliança que vocês estão fazendo com Cristo. Validem. Parem de estar de boca para fora casados com a igreja, casados com Cristo, casados com o cristianismo e vivendo com uma mulher no mundo de riquezas, de prazeres tolos e vãos e de viver de uma forma gastadeira. E aí entramos no final deste capítulo com uma última parábola. Conhecidíssima.
o rico e Lázaro. Versos 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. De tudo que ele está falando aqui, já sabemos para quem ele serve, quem é o senhor deste homem. Por quê? Vestia de púrpura, de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Ou seja, há algum serviço sendo feito ao próximo aqui? Por parte de quem pode? Não. Então, claramente, nós vemos que o senhor de um é apenas o dinheiro, e esse é o foco. E o outro é um sofredor. Não temos mais características aqui deste sofredor, mas o texto vai entender que ele é um servo, que ele é um filho de Deus. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. A diferença da tratativa aqui é clara, né? O mendigo morreu, foi conduzido por anjos até Abraão. O rico morreu, foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o seu lado, passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também a este lugar de tormento. Ou seja, a família toda estava na mesma situação que ele, quando em vida. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, então se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Uma riquíssima parábola, mas que tem um compromisso muito grande: o contexto. Lembrem-se disso. Temos algumas informações dessa parábola, e nós não podemos criar teologia a partir de parábolas fora do contexto. Entendam isso, não podemos criar nenhuma teologia fora do contexto. Precisamos extrair da parábola apenas aquilo que o contexto nos autoriza. Isso é responsabilidade na interpretação bíblica. Então, qual que é o nosso grande contexto? O que estamos falando? Uma pessoa que serve ao dinheiro, pessoa que serve às riquezas desse mundo, e a pessoa que serve a Deus. Essa é a grande diferença. Então, as pessoas têm que usar as riquezas desse mundo. E essas riquezas não é só dinheiro, tá, gente? Também é dinheiro destacado no texto, sim. Mas a gente tem muito mais que Deus nos deu além de dinheiro. Mas tudo que a gente tem neste mundo, como riqueza, deve servir para a obra de Deus, não para o nosso conforto e alegria apenas. Então, ele está dizendo claramente, e nos mostram aqui, que a pessoa rica em si, primeira grande lição desse texto, a pessoa rica em si, ou de bens materiais, não quer dizer que aos olhos de Deus isso seja aprovação.
Isso já derruba muita coisa. Primeiro, aos judeus, primeiros ouvintes aqui, lembrem-se que eles entendiam que se a pessoa está desfrutando de sucesso, de saúde e de bens materiais, ela está fiel. É uma interpretação do Antigo Testamento, vendo lá, se vocês forem fiéis, eu darei coisas abundantes para vocês. Então, a pessoa que está com abundância é fiel a Deus. E a pessoa que está mendigando, cego, o que o pessoal já pergunta? Quem que pecou, ele ou os pais? Porque é pecado, isso aí é pecado. Então, para eles era simples assim. E Jesus está ensinando algo totalmente diferente dessa leitura. Dentro dessa nova visão apresentada aqui, mais clara, já havia sido apresentada essa visão muito antes, mas Jesus revelando mais claramente essa visão, nele o reino de Deus se revela clara e profundamente, nós vemos que dentro do sistema de Deus não funciona dessa forma. A graça é sobressaltada aos nossos olhos, não o mérito, não o merecimento. Então, você pode estar num sofrimento e não ser simplesmente uma punição de pecado, mas você ser um servo de Deus. Isso é totalmente possível. Mas você não pode estar em meio à abundância e desprezando o próximo e ser um servo de Deus. Isso é certeza. Essa é uma lição muito importante. Então, a teologia da prosperidade, por exemplo, que ensina você dar a Deus para esperar receber muito mais, aqui nessa parábola, nesse capítulo 16, ela se destrói. Então, a maioria das igrejas que, de forma irresponsável e servos do dinheiro, não de Deus, têm propagado teologia da prosperidade por aí, elas estão ensinando muito claramente como uma pessoa deve ir ao inferno. É isso que estão ensinando. Como se preocupar apenas com as coisas deste mundo e achar que Deus é apenas um meio para o seu fim, que é o dinheiro. O verdadeiro servo é o dinheiro, o meio-campo é Deus. O nosso servo é Deus, para nós alcançarmos o nosso Senhor, que é o dinheiro. Pois bem, essa teologia deve ser desprezada e muito claramente nesse capítulo. A morte chega para os dois, tá? Então, seja para o que sofre, seja o que está lá na alta, os dois morrem. Não adianta. Então, a morte é uma certeza para todos, não só para o sofredor, não só para o rico. Então, a morte é uma garantia, só não vai morrer se Jesus chegar antes. Fora isso, vai morrer, não vai ser eterno, não vai ficar vivendo eternamente, não vai descobrir uma fórmula aí para viver infinitamente. Não vai, a morte chegará, e a morte chegará com as contas para serem pagas, ou seja, há consolo e conforto para os cristãos. Olha a honraria que está sendo dada aqui, carregado por anjos. A comitiva que veio buscar, a comitiva de anjos, levando para o consolo, que todo judeu espera, junto com o pai Abraão, no seio de Abraão. E de tal forma, não é o que eles dizem, né? Geralmente comparam os céus com um monte de anjinho tocando harpa e a gente deitado nas nuvens por toda a eternidade. Muito chato, né? Lembrem-se, o que é os céus? Novos céus e nova terra. O que nós temos aqui, imperfeito pelo pecado, vai ser transformado em perfeito por Deus. Não vai existir mais lágrimas, choro, dor, dificuldade, pecado, mágoa. Então vai ser aquilo que nós temos de melhor nessa terra, vai ser perfeito lá. Não sabemos o que exatamente, mas será perfeito lá, e a nossa ideia de céus tem que partir dos céus e da terra de hoje, só que sem o pecado. Nossa ideia de céus é novos céus e nova terra, em abundância, em perfeição, nunca terá escassez, nunca terá fome, nunca terá morte. Então, se você valoriza qualquer coisa que você fala assim, mas eu gosto tanto disso, no céu vai ser perfeito. Não estou falando que você vai ficar deitado em uma nuvem ouvindo um anjo tocando harpa pela eternidade. Isso daí é uma visão pífia desse mundo, muito tosca,
muito baixa. Nós teremos novos céus e nova terra com perfeição na recriação. Não será, quando fala tudo será criado do novo, a palavra não é ex nihilo, que nem o novo da primeira criação do nada. Vai ser criado a partir de uma remissão, de um resgate, de uma transformação, tal como você, igual você, que não será destruído e uma nova pessoa vai tomar o seu lugar perfeita. Vai ser você mesmo renovado. Dessa mesma forma, céus e terra renovados. E os justos, aqueles que empenham tudo que tem na sua astúcia, na sua riqueza, em prol desse reino, estes serão os que serão carregados para esses novos céus e nova terra, regozijar, consolo e conforto por toda a eternidade. Enquanto aqueles que estão totalmente vinculados a esse mundo, preferem esse mundo, querem viver as coisas desse mundo, desfrutar esse mundo, castigo será eterno. Castigo será eterno. Aqui estamos falando que ele será punido, sofrerá os tormentos, segundo o texto, eternamente. Eternamente. E isso está confirmado nos evangelhos de uma forma muito grande. Lá onde haverá pranto e ranger de dentes, sofrimento. Onde o fogo não se apaga, onde o verme nunca morre, sofrimento eterno. Então, sofrimento eterno é certeza. Lembremos, há uma doutrina muito conhecida, principalmente, se eu não me engano, o Testemunho de Jeová e outros, de uma extinção. Então, não terá um inferno eterno. Os ímpios serão extintos, acabará a existência. Porque Deus não pode, pela toda a eternidade, punir. Pode e vai. Lembrem-se, a não existência, se for extinto e não existir mais, isso não é um castigo. Outrora, então, antes de existirmos, a gente sofreu um castigo eterno, porque não existíamos. Se a não existência é um castigo, nós já pagamos pela eternidade antes da criação um castigo. A não existência não é castigo. A extinção não é um castigo. O inferno é um castigo, o tormento é um castigo. E perante um Deus eterno, que merece eterna honra, pagaremos por eterna ofensa. Lembrem-se, o mais importante, nós temos essa vida, esse momento de dadas riquezas que não são nossas, dadas riquezas tolas e pequenas, por mais que você seja o Jeff Bezos, o Elon Musk, o mais rico desse mundo, essa riqueza é pouca. Essa riqueza é pouca. Então, como nenhum de nós, a gente tem só metade, né? Se ele tem 50 milhões, nós só temos uns 25 milhões, bilhões, todos nós, né? Nós estamos tão apegados com essas riquezas, mesmo assim estamos tão apegados, só que nós temos essa vida para devotar a Cristo. Porque quem no pouco é fiel, está convidado para ser fiel em toda a eternidade. Depois da morte, é tarde demais. E quando chegar a morte? Talvez daqui a 10 minutos. Depois da morte, é tarde demais. Sangrem por suas próprias almas. E se você está com a sua alma limpa pelo sangue do Cordeiro, sangre pelas almas de outros. Entenda que depois da morte, é tarde demais. Quando você morrer, já não dará para voltar aqui e ensinar os seus parentes. Não dará para voltar aqui e falar de Cristo e dessa mensagem aos seus parentes. Ryle disse sobre essa questão da morte e o que nós temos que fazer em vida, deve ser resolvido em vida. Tem um texto interessantíssimo que ele disse: a mudança que ocorrerá na mente dos não convertidos após a morte é um dos aspectos mais terríveis da futura condição deles. Eles perceberão, saberão e entenderão muitas coisas às quais se mostraram obstinadamente cegos enquanto estavam vivos. Olha o que eles descobrirão. Eles descobrirão que, assim como Esaú, trocaram a felicidade eterna por um simples prato de lentilha.
Se você pensar o que você fez até hoje, e você falar assim, qual é a melhor coisa que você fez neste mundo? E você poder comparar aquela felicidade com os céus, quando você chegar na próxima vida, ou na morte eterna, você perceberá que foi só um prato de lentilhas. Não foi nada. Conclusão. Nem um milagre é suficiente perante o coração de quem não crê na palavra. Aqui tem Moisés e os profetas. Aqui tem as Escrituras. Se não crê nas Escrituras, nenhum milagre fará crer. Quem está dizendo isso é Cristo. Aquele que, perante Judas, andou sobre as águas, parou os mares, multiplicou pães, tornou água em vinho, e ele foi lá e traiu. Acreditem em Jesus. O nosso coração está tão corrompido pelo pecado, a nossa natureza, vinda de Adão, é tão corrompida e suja, que nenhum milagre, por mais surpreendente aos nossos olhos, é capaz de nos converter. Mas a palavra de Deus foi o que Deus legou para a transformação das nossas almas. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, ouvir a palavra de Deus. Então nós temos a palavra de Deus, confiem na palavra, não confiem em você, no seu convencimento, em um milagre, não é para você confiar num culto mais atraente, numa outra abordagem, ou fazer um cafezinho para atrair pessoas. Nem se você ressuscitar um morto na frente da pessoa, ela vai crer. Entenda, o coração só é transformado, iluminado pelo Espírito Santo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário é nascer de novo, e nascer do Espírito. E quem faz nascer do Espírito é o Espírito. E ele determinou, farei nascer de novo, mediante a palavra. Confiem na palavra, orem a Deus. É assim que se prega o Evangelho. É assim que se conversa com parentes. É assim, em vida, que nós temos que buscar a transformação do nosso próximo. Ryle diz, o homem que possui a Bíblia e pode lê-la, e, apesar disso, se espera receber mais evidências para se tornar um crente resoluto, esse homem está enganando a si mesmo. A menos que desperte dessa ilusão, morrerá em seus pecados. Não espere mais do que as Escrituras, não espere mais do que uma mensagem, não espere mais do que uma leitura, você e chorando, crendo, confessar os seus pecados. Não espere mais do que uma pregação, não espere mais do que uma música fiel às Escrituras, ou uma oração de um coração verdadeiro, para você ouvir a palavra de Deus e crer na palavra de Deus. Não espere mais que isso, ou você vai morrer na ilusão dos seus pecados. Sejam fiéis ao seu Senhor agora, nessa vida, nesse momento, em suas riquezas poucas, crendo verdadeiramente na palavra de Deus apenas, não tendo nada mais precioso que Cristo. Vamos orar para encerrarmos? Santo Deus, nosso Pai, o glorificamos pela Tua palavra. A Tua palavra nos ensina, o Teu Espírito nos ensina, Pai. Não tem nenhum mérito em nós, não tem nada que pode nos convencer, nenhum raciocínio, nenhuma eloquência, e apesar das minhas falhas, ou das falhas dos ouvidos ou corações dos ouvintes, nós todos falhos, ó Deus, apesar de nós, Teu Santo Espírito trabalha, a Tua palavra é poderosa. Nós confiamos em Ti somente, e que toda a nossa confiança seja posta em Ti de tal maneira que tudo que temos e tudo que somos sejam consagrados a Cristo, buscando, ó Deus, uma vida eterna, mas não um conforto nessa vida. Sê conosco, ó Pai, para que sejamos assim. Em nome de Jesus oramos. Amém. A aula está encerrada.